Olá, sou o Dr. Geia e hoje vamos continuar o assunto anterior que nós falamos sobre criação. Não sei, você que assistiu a palestra sobre a criação, então você deve ter fixado na sua mente que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano, pelas palavras. Isso às vezes choca um pouco, porque na Bíblia expressa que o homem foi criado pelas mãos de Deus. Principalmente Gênesis capítulo 2, verso 7, dá uma ideia de que o homem foi criado pelas mãos de Deus, porque fala assim: Jeová Deus formou ao homem do pó da terra. Então esse verbo formar, no nosso entendimento humano, não tem como, sem usar a mão, formar alguma coisa. Mas quando nós entendemos um pouco melhor que Deus é diferente do ser humano, então Ele é capaz de formar todas as coisas, mesmo só com a palavra. Então, este entendimento de que Deus formou o homem com a palavra, usando matérias que Ele criou também pela palavra, então, vem muitas compreensões consequentes. Sabe que desde que eu comecei a entender que realmente eu sou criado por este maravilhoso Deus, Jeová, muitas coisas, principalmente conceitos, começaram a mudar e hoje, com conceitos verdadeiros, resultado é viver livremente, livre de todas as coisas. Aquele que este mundo prende, você cada vez mais fica livre daquelas coisas. Isso realmente é uma maravilha. Vou dar só um exemplo simples. Se você acredita fielmente que você é criado por Deus, sabe que você não precisa se preocupar por o que comer? Você não precisa perguntar o que é comida saudável. O tal alimento tem tais componentes, por isso que faz bem para mim. Eu ouço muitas indagações das pessoas que começam a fazer alimentação vegetariana estritamente, me perguntando: doutor, você não precisa de vitamina B12? Uma vez que eu aceitei que eu sou criado por Deus e Ele estabeleceu alimentos para ser mantimento para ser humano, aí cessou qualquer dúvida. Porque o Criador sabe melhor qual deve ser o mantimento daquela criatura. Fazendo uma comparação, se algum fabricante projeta um motor, este motor, seu combustível será gasolina. Então, embora o homem tivesse liberdade de colocar outro combustível, diesel, álcool, água, gás, aquele motor projetado para gasolina não vai funcionar adequadamente. Então, fabricante sabe exatamente o que é melhor para aquele motor. Nosso Deus que nos criou, fez todas as células e estabeleceu toda aquela complexidade de reações bioquímicas, biofísicas, para que aquela célula criada segundo a sua semelhança, que prospere, que funcione bem, que reflita a sua imagem, ele não manterá os combustíveis, os nutrientes necessários para o bom funcionamento das células? Uma vez que você não duvida, você simplesmente avança
pela confiança plena nele. Então, ele que criou todas as células, ele que introduziu o fôlego de vida, então, homem passou a ser alma vivente, funcionando perfeitamente, principalmente refletindo a sua imagem, refletindo o seu caráter. A natureza de Adão, quando foi criada no Jardim do Éden, era exatamente igual à natureza de Criador, natureza de Deus. Então, Deus simplesmente ele diz, em Gênesis capítulo 1, verso 29, todas as ervas do campo que está na superfície de toda a terra, que dão sementes, e todas as árvores que dão fruto, que têm semente, esses alimentos serão mantimento para o homem. Então, nesses alimentos, certamente terão substâncias que vai desdobrar em vitamina B12. Hoje, a área de ciência nutricional, eles ainda não descobriram que no alimento de origem vegetal não tem vitamina B12. Vamos aceitar isto. Realmente não existe vitamina B12 nos alimentos de origem vegetal. Por isso que muitas pessoas acham que é necessário que faça suplemento de B12. Mas, por outro lado, a nutrição descobriu que na fisiologia da digestão existe no estômago a produção de uma substância chamada fator intrínseco. Este fator intrínseco que é produzido no estômago, porque Deus que clica os genes para produzir este fator intrínseco, qual é a sua função, finalidade? É exatamente para, então, produzir vitamina B12 no intestino. Então, vitamina B12 é produzida dentro do nosso tubo digestivo. E esta vitamina B12 produzida, então, serve para funcionamento de todas as células. Deus projetou para que essa vitamina B12 produzida seja suficiente para melhor funcionamento de todas as células. Então, eu fiquei livre. Puxa, que bom, eu não preciso me preocupar quanto à quantidade de vitamina B12 que eu preciso. Parei de me preocupar. Então, eu nunca fiz o suplemento de vitamina B12. Algumas pessoas me perguntam, mas já fez a dosagem? Eu não sinto a necessidade de fazer dosagem, porque Deus me cuida. Jesus aqui na terra, ele disse, olha, não se preocupe por o que comer, por o que beber, por o que vestir, porque o Pai Celestial sabe o que você precisa. Se você tiver dúvida, olha para os passarinhos. Esses passarinhos não semeiam, não colhem, não armazenam, mas Papai do Céu sustenta a vida de passarinho. E você é muito, muito mais valioso do que um passarinho. Não é linda esta mensagem de Jesus? Você não precisa preocupar porque tem um Pai que sabe da sua necessidade e te cuida, te dá tudo para você continuar sendo igual a Ele, refletindo a sua imagem. Então, compreender que você foi criado de forma bíblica, isso realmente deixa você cada vez mais livre, livre, livre. Resolve todos os problemas. Mesmo que você ainda não experimentou
ainda pode duvidar essas afirmações, mas experimente. Primeiro, tenha certeza de que você foi criado por Deus. Não foi um produto ou um resultado de ao acaso que você veio existir neste mundo. Vamos prosseguir um pouco mais. Deus introduziu o fôlego de vida naquela forma perfeita que Ele fez. Como diz na palestra anterior, este homem criado a partir do pó da terra, então, tinha completamente um organismo perfeito. Como eu posso explicar melhor assim? Eu me lembro quando meu sogro faleceu. Meu sogro faleceu em casa de uma forma tão linda que ninguém chorou quando ele faleceu. Ele estava totalmente consciente, conversava com as pessoas e, certo momento, ele me pediu: "Ô filho, você me coloca bem retinho na cama." Ele tinha 3 válvulas do coração danificadas e ele tinha falta de ar muito grande. Então, ele deitava assim meio inclinado na cama e tinha oxigênio no nariz e, mesmo assim, ele tinha respiração ofegante, porque o coração não conseguia bombear o sangue para o corpo todo. E este homem que tinha tanta falta de ar, ele me pediu: "Agora chegou o fim." Eu pensei, que fim que chegou? Ele diz: "Agora é fim da minha vida. Então, você me deite retinho, tira oxigênios do nariz e eu vou descansar." Sabe que nos últimos 18 dias da vida dele, que acompanhei, estive junto com ele, ele aceitou este Criador maravilhoso. Ele não tinha entendimento de pormenores, mas a essência. Este Criador que fez meu sogro e que ele morreu por ele, perdoando todos os seus pecados, e ele novamente tem, então, esta oportunidade de ter uma nova natureza, e quando Jesus voltar a este mundo pela segunda vez, então ele ressuscitará. Então ele tinha esta plena esperança, tinha certeza, convicção, nesses poucos dias. O Espírito Santo agiu na mente dele, porque realmente ele buscava por alívio, e Deus ofereceu. E neste momento, então, deitado, rosto sereno, os seus olhos fechados, e ele começou a respirar fundo. Familiares observando, respirar fundo. Uns 3 a 5 minutos de respiração profunda, bem devagar, sem nenhuma aflição, todo relaxado, em paz. Quando ele então respirou o último, aí todo mundo ficou. É o fim dele. Realmente foi o fim dele, porque ele não voltou a respirar mais. E ainda eu peguei no pulso, peguei na carótida, ainda coloquei o estetoscópio no coração dele para ver se ainda havia alguma batida cardíaca. Tudo cessou, tudo. É homem morto agora? Ou ainda vivo? Temperatura ainda não alterou, ainda o corpo dele era quente. Todas as células perfeitas.
questão de alguns segundos. Mas, quando Deus removeu o fôlego de vida, porque este Deus onisciente, Ele viu que este homem, seu filho amado, então aceitou plenamente o Salvador, agora então pode remover o fôlego de vida e ele ter a vida para sempre. Neste mundo ele vai descansar, vai voltar ao pó. Mas já voltou ao pó? Todas as células estão perfeitas. Núcleo, membrana celular, tem mitocôndria, enfim, todas as organelas, tudo perfeito. Ao nosso olhar humano não é pó, mas no olhar de Deus já é pó, porque já não existe mais o fôlego de vida. Então, aquele homem que Deus criou, que Gênesis 2:7 refere, homem formado a partir do pó da terra, é exatamente esse estado perfeito de todas as células. E Deus soprou o fôlego de vida. Quando entrou o fôlego de vida, todas as células começaram a funcionar. Que maravilha, meus queridos! Funcionar. Você dá para imaginar o poder desse fôlego de vida? Sabe qual foi a reação de Deus? Ao ver este homem perfeitamente formado, e depois que ele introduziu o fôlego de vida, então este homem começou a funcionar, ele começou a visualizar e ver as coisas belas que Deus havia criado, então dizer: uau, que beleza, que maravilha! Contemplando tudo que Deus fez e dizer: que maravilha! Quem sabe ainda ele não conheceu quem é o Criador. Mas já que Deus que soprou nas suas narinas o fôlego de vida, certamente primeiro ser que ele viu foi seu Criador. Imediatamente reconheceu que é seu Criador. Quem sabe dando louvores, agradecimentos, e começou a contemplar todas as coisas, maravilhado. Então, quem sabe, abraçando esse Criador, aliás, eu acredito que Deus abraçando essa primeira criatura deste mundo, porque, enfim, agora seu filho acabou de reagir. Seu filho, primeiro filho gerado aqui na terra, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, o fôlego de vida é um elemento essencial para o funcionamento da célula. Grave isso. Deixa bem guardado na sua mente, no seu coração, de que somente o fôlego de vida do Criador é que mantém o funcionamento de todas as suas células. Isso é resultado do entendimento da palavra de Deus. Se você concordar comigo nessas afirmações, nessas verdades, então vamos raciocinar um pouco. Como médico, já trabalhei bastante na emergência. E na emergência chega cada caso do ponto de vista médico, caso urgente. Se não tiver alguma intervenção médica, aquela pessoa então não vai ter mais a vida. Nós consideramos assim bastante. E a gente fala, depois de a pessoa ser recuperada, então
fala, olha, por pouco você não morreu. Se você tivesse chegado pouco tarde, você não teria tido chance. Já falei isso muito para os pacientes, porque não conhecia do Criador. Hoje eu não falo. Em vez de falar assim, hoje eu falo, olha, fôlego de vida do Criador que está mantendo a sua vida. Falando assim, quem sabe, pode alguém pensar que então você está desconsiderando completamente os trabalhos do médico? Não, não quero desconsiderar. Os médicos fazem trabalhos excelentes para ajudar as pessoas, para aliviar os sofrimentos. Mas eu quero que você entenda, o fôlego de vida é o único elemento que faz células funcionarem. Portanto, eu posso afirmar, isso não é exagero, somente o fôlego de vida do Criador pode curar a sua doença. Isso para mim foi uma conclusão óbvia. Por quê? O que é uma doença? A doença, dentro desse contexto da criação, quando você rejeita o fôlego de vida do Criador, que faz funcionar toda a sua célula, então, pela rejeição, esta energia vitalizante, então não chega. Pensa um pouco. Aquela máquina perfeita que funcionava bem, ou diminui a voltagem da energia elétrica que alimenta essa maquinaria, ou então interrompe essa energia elétrica. Mesmo que a maquinaria esteja perfeita na sua estrutura, vai funcionar adequadamente? Jamais. É a mesma coisa. Este organismo só funciona com o fôlego de vida do Criador. Eu estou repetindo sobre o fôlego de vida do Criador, porque neste mundo não tem muito este conceito. Mesmo para os cristãos, aqueles cristãos professos, eles não acreditam tanto nesse fôlego de vida do Criador que faz funcionar todo o organismo. Mas acham que a alimentação, o exercício físico, ou água, ou outras coisas que fazem funcionar o organismo e, portanto, quando tem alguma doença, quer fazer todos esses esforços, cuidados para recuperar da saúde. Mas eu diria que somente o fôlego de vida do Criador restaura as células que não funcionam. Então, nós podemos dizer assim, mesmo que eu não entendia ou não percebia, eu era ignorante completa de Deus, mas Deus tão bondosamente oferece o seu fôlego de vida para que nós tenhamos a vida, o funcionamento. Mas a verdadeira vida, sabe quando que começa? Quando você, apercebendo toda essa maravilha da criação, e você vendo que Deus criou a sua imagem, e aí você reflete a imagem de Deus. Quer dizer, você imita como Deus é, e aí você vai ter algo muito, muito especial. A Bíblia diz, Deus é amor. Aí eu adiciono mais
uma palavra. Deus é amor incondicional. Ao estudar a Bíblia, então nós vemos isso claramente. Deus ama a cada um de nós sem colocar nenhuma condição. Para Deus nos amar, não tem nenhuma condição. Assim como para uma mãe que acabou de dar à luz seu filho, para amar este recém-nascido, que é seu filho, existe alguma condição para amar? Existe alguma condição para dar o seu peito? Não existe. Simplesmente ama. Por quê? Porque é seu. Nosso Deus, por nos ter gerado, por nos ter criado, para estar junto conosco, para poder dar o seu amor, porque Ele é o amor. Então, Ele precisou criar alguém semelhante a Ele para poder dar seu amor. Então, Ele, se não fizer isto, Ele não prova que Ele é o amor incondicional. Imagina você que é criatura dele e você também reflete como pai este amor incondicional para com todos os seus próximos. Não seria uma vida extraordinária? Muita gente, quando fala de fôlego de vida, sente assim um tanto abstrato. Mas sabe que o verdadeiro poder consiste no caráter e na natureza da pessoa. Quando nós entendermos isso, vai ficar bastante claro. Poder de uma pessoa. Por exemplo, um rei todo-poderoso. Este rei todo-poderoso é porque ele tem algum poder para destruir? Também tem. Se esse rei destruir seu povo, ou destruir seu palácio, porque é um caráter muito ruim, então nós vemos que seu poder é ódio, raiva. Agora, se esse rei é bondoso, esse rei tem o amor pelo seu povo, então ele oferece todos os mantimentos, todas as condições perfeitas para seu povo do seu reino ser feliz, agradecido. Então, nós vemos que esse rei é bom. Então, o poder de Deus consiste no seu caráter. Caráter e o poder não podem ser separados. É uma coisa só. Poder de Deus é o amor incondicional. Este amor incondicional é um poder tremendo. Nós podemos desfrutar disto. Quando você ama alguém incondicionalmente, a primeira coisa que você desfruta é liberdade. Quando Deus fala, eu sou Deus, o Todo-Poderoso, antigamente eu entendia assim, já que Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer tanta coisa para mim. Pode dar dinheiro, pode me curar, me tirar das dificuldades, me dar paz. Enfim, eu tentava materializar o poder, porque homens fazem isto. Agora, quando nós entendemos que seu poder, quando ele fala, eu sou o Todo-Poderoso, consiste no amor incondicional,
Então nós podemos entender melhor aquela história de que Deus deu o filho para Sara, Abraão e Sara. Embora eles não tivessem nenhuma condição humana para ter filho, porque já eram velhos, a própria Sara falou, eu sou velha, meu Senhor é o velho, como que eu posso ter esse prazer de ter filho? Mas Deus disse, acaso para Jeová a coisa demasiadamente difícil? Está escrito em Gênesis capítulo 18. Para Jeová não tem nada é impossível. Não tem nada que é difícil para Ele. Por quê? Porque Ele é o amor incondicional. Aquele filho que Deus já pensou lá de tempos eternos, esse Isaac, agora chegou o tempo certo para vir. Era tempo de Deus de dar o filho Isaac. Não foi de repente que Deus pensou para dar. Mesmo que Abraão, Sara não acreditaram que isso seja possível, Deus, por seu amor incondicional, o Todo-Poderoso, concedeu filho Isaac. Que maravilha! Então, o amor incondicional de Deus é seu caráter, é seu poder. Diante deste amor incondicional de Deus, em relação à nossa saúde, em relação à nossa doença, Ele sempre oferece o seu fôlego de vida. Seria muito bom aceitar este fôlego de vida, o amor incondicional, o poder vitalizante de Deus chegar a cada nossa célula. E agora não é sem perceber, mas sim pela fé, acreditando. Que bom que hoje abri meus olhos e este fôlego de vida está atuando. Durante a noite não tive consciência, a percepção disto, mas agora que Deus me devolveu a consciência, então com esta consciência eu vou ligar com o meu Criador e este fôlego de vida então vai fazer funcionar todas as minhas células e hoje não vou rejeitar este fôlego de vida. Não vou atrapalhar de forma nenhuma que este fôlego de vida atue em mim. Não será um dia maravilhoso? Precisa preocupar quanto à doença? Se alguém tiver a doença, precisa me preocupar para tentar cuidar com mente limitada, conhecimento finito. Isso não somente um leigo, mas próprios médicos também têm mente finita, conhecimento limitado. Quando você conhece seu Criador, eu posso dizer com toda certeza, você vai experimentar a verdadeira liberdade. Agora, para não ter confusão, eu quero então falar rapidamente, será que Deus criou somente com a sua palavra? Por que eu colocar isto? Porque na Bíblia, tipo Salmos capítulo 119, verso 73, o salmista diz assim, as tuas mãos me fizeram e aperfeiçoaram.
E Salmo 102, verso 25. Os céus são obra das tuas mãos. Esse mesmo salmista Davi, em outro momento, ele fala: céus foram criados pela sua palavra. Salmos 33, verso 6. E mesmo capítulo, verso 9, fala que ele ordenou, todas as coisas vieram a existir. Certamente nós devemos incluir homem, inclusive, nesse todo. Então, por que a Bíblia dá duas ideias? Ora fala aqui, pela palavra criou, ou também menciona aqui, tuas mãos me fizeram. Sabe que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, Espírito Santo. Quem escreveu foi homem. Homem recebendo essa inspiração e, com sua linguagem, escreveu. Então, aqui nós podemos ver, quando o homem olha o que Deus está fazendo, ele se coloca na posição de Deus. Então ele pode dizer: Deus criou todas as coisas só de palavra. Agora, ele, ao escrever, também pode referir o seguinte: em vez de eu colocar na posição de Deus, agora eu sou homem. Homem limitado, finito. Algum homem consegue falar e acontecem as coisas? No meu caso, isso não acontece. Só para a gente quebrar essa seriedade, eu falo para minha esposa: ô benzinho, por favor, pode trazer um copinho de água para mim? E aí minha esposa fala assim: você não tem pé para buscar? Quer dizer, eu não tenho autoridade de mandar a minha esposa que faça as coisas. Então, homem que não tem autoridade, a gente tem que ir pegar água, assim que eu bebo. Mas quem tem autoridade, mesmo sendo homem? Alguém que é poderoso. Porque no mundo existe essa posição que um pode mandar no outro. No exército, por exemplo, um comandante fala para seu soldado: vai buscar tais coisas. Esse soldado pode responder para seu comandante igual a minha esposa? Pode, até pode. Agora, se responder daquele jeito, o que vai acontecer com esse soldado? Nesse contexto de hierarquia, você já pensou? Então, homem que não tem autoridade para formar alguma coisa, com a palavra não acontece. Então precisa colocar as mãos na massa para poder formar alguma coisa. Então o salmista, quando escreveu, como Salmos 102, 25, 119, 73 e também nas outras passagens, ele colocando a obra de Deus como um homem limitado. Então ele certamente tem que referir: as tuas mãos me fizeram. Acredito que você tenha entendido estas duas diferenças, que na realidade é questão de referência.
A Bíblia nunca contradiz com um verso para outro. Não existe contradição dos pensamentos, porque Deus nunca muda, Ele sempre determina somente a verdade. Então, na Bíblia, na época de Jesus, houve um homem que entendeu perfeitamente esse fato. Talvez por ele ser militar, ele captou rapidamente. Não foi judeu na época de Jesus, mas foi um romano, um pagão, que percebeu rapidamente quem é esse Jesus. E ele então diz, compreendendo perfeitamente sobre a criação, ele diz, olha, Jesus, cura meu servo que está paralisado. É um pobre coitado, sofre muito. Eu quero muito que este servo meu seja curado. E Jesus falou, eu vou lá para curar. E esse centurião diz então, olha, não precisa entrar na minha casa, mas sim, fale somente, porque eu estou sob a autoridade. Meu superior me mandou para este lugar, então eu vim. E eu tenho soldados. Falou para um, vá para lá, ele vai. Vem para cá, vem. Falou para servo, faça isto, ele faz. Portanto, o Senhor que é Criador, criou todas as coisas com a palavra, então só fale, meu servo será curado. Que maravilha do entendimento quanto à criação e aplicação disto. Este centurião não teve dúvida nenhuma de que Jesus, este jovem, é Criador, aquele Messias prometido. E assim, para curar a doença, é realmente a palavra de Jesus é um poder. Porque este Jesus veio a este mundo para mostrar quem é o Pai, aquele que é o amor incondicional. Por isso que a vida de Jesus neste mundo, nós podemos analisar e conhecer perfeitamente. Ele viveu este amor incondicional para com todos. Ele misturava com os pecadores, com coletores de impostos. Ele se misturava com militares romanos que oprimia a nação judaica. Ele se misturava com os fariseus. Ele se misturava com mulher samaritana e próprios samaritanos. Misturava com todos, porque o propósito da sua existência aqui na terra era para salvar o quanto puder, dar a vida em abundância. Será que esse Criador hoje mudou? Hoje seu método de curar as doenças é outro método? Creio que não. Estudando a Bíblia, eu tive plena convicção de que não mudou nada. Então, a Bíblia nos assegura que a cura da doença é pela palavra. Salmo 103, versos 13 e 4, diz assim, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Primeiro, Ele desfaz aquele que provocou a doença,
aquele que fez rejeitar o fôlego de vida do Criador para que células não funcionem ou funcionem mal, que é pecado, que é rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o fôlego de vida do Criador. Por que rejeita? Porque inimigo da vida, o destruidor, ele introduz outro conceito. Faz duvidar o que Deus afirma. E nessas duas afirmações antagônicas, então, você e eu precisam fazer uma escolha. Quando eu dou mais crédito na palavra do destruidor, por eu duvidar, porque esse destruidor sempre traz dúvidas quanto à palavra de Deus, então, por duvidar, eu escolho a palavra do destruidor, então eu sou destruído. Por isso que em Romanos capítulo 6, verso 23, diz: o salário do pecado é a morte. Antes que chegue aquele momento de morte, por apresentar muitos fenômenos de morte, por eu aceitar a palavra do destruidor, então vem todos os tipos de desajustes e doenças. Então, como que o Criador resolve esta situação? Com seu amor incondicional, remove todo o nosso pecado. Mesmo você não pedindo perdão dos pecados, Ele remove, porque Ele ama incondicionalmente. Então, cada dia, cada momento, Deus opera sua obra em minha célula, na sua célula, trilhões de células que compõem seu organismo, aquela obra de regenerar, reparar os DNAs, aquelas moléculas básicas que refletem a vida, onde ocorrem os fenômenos de vida. Deus repara constantemente e assim nós ainda estamos vivos, as coisas funcionando. Então, Deus remove o pecado, perdoa. Você lembra aquele homem a quem Jesus dirigiu? Aquele homem paralítico que foi trazido pelos seus amigos, que abrindo telha e foi posto na frente de Jesus? Primeiras palavras proferidas por Jesus foi assim: tende bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Isso é primeiro passo da cura dentro do contexto da criação. Dentro do contexto da evolução que domina este mundo, não tem nada a ver com perdão dos pecados oferecidos por Deus, já que não existe Deus nem Salvador, mas sim, você tem que fazer tratamentos para poder obter alguma melhora, algum alívio. Isso é dentro do sistema evolucionista. Agora, dentro do sistema criacionista, Jesus nos fala: seus pecados estão perdoados. Tende bom ânimo, filho. Quando a pessoa aceita, então, este perdão, vem um alívio. Alívio total. Porque você não é mais condenado pelos pecados que você cometeu. Imagina você ficar livre da condenação. Não tem ninguém que te acusa.
ninguém te amolece, agora você está livre, ninguém te condena. Quando os fariseus ficaram murmurando quanto esta afirmação de Jesus, Jesus respondeu assim: por que vocês estão cochichando? O que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E evangelistas registraram assim, Jesus falando: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar os pecados. Então disse para o paralítico: levanta-te e anda. Este paralítico não teve dúvida nenhuma. Já estava regozijando pelo perdão oferecido por Deus, por Jesus, porque na época, e que ainda hoje continua assim, doença era vista como maldição de Deus, como castigo de Deus pelos seus pecados. Era vista assim. Hoje muitos cristãos infelizmente olham, porque eu comi coisa errada, me deu isto, porque tive estilo de vida errado, então eu tive estas doenças. Então eu quero corrigir esse estilo de vida, mas eu gosto do estilo de vida anterior. Tem muita gente que me pergunta: doutor, preciso largar a picanha para eu ser curado? A minha resposta é: não precisa. Antigamente eu dizia: você precisa mudar. Hoje não digo mais isto. Mas sim, eu falo, independente qual seja a sua escolha, saiba que há um Salvador, que é Criador, que tem um amor incondicional. Ele te cura. Aceite este dom, presente do Criador. Uma vez que você aceita este dom, sabe o que você vai experimentar? Suas células vão experimentar uma, eu não sei como que tem que expressar, uma comoção. Isso mexe tremendamente. Mesmo que eu viva errado, mesmo que ainda não tenha vontade para me mudar, porque estou muito apegado da vida anterior, mas esse Criador me ama tanto e me restaura, me regenera. Se você é comovido por esta bondade, esta graça, como nós fomos criados para reagir, refletir a imagem de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma alegria, uma vontade tremenda de então não querer ser destruído, não querer ser enganado pelo destruidor. Consequentemente, você vai ter muito prazer de então seguir os caminhos de Deus, caminho da vida. Andar nas suas palavras. Aquilo que Deus falou, obrigado. Entendi. Certamente agora vou viver assim, com muita alegria. Não como troca de favores. Eu vou fazer isso, então Deus me dê saúde. Não desses termos, mas sim, muito obrigado, Senhor, porque me curou. Aí vem um arrependimento. Ó Deus, eu não sabia. Foi minha ignorância. Mas agora o Senhor revelou, agora que eu sei, então eu me arrependo por ter não ouvido as suas palavras.
Agora eu quero ouvir somente suas palavras. Meus queridos ouvintes, entender a criação, conhecer este Criador maravilhoso, resolve todos os seus problemas, toda ansiedade, toda angústia, qualquer problema que seja, você vai ser liberto completamente. Que Deus abençoe, que continue avançando para examinar este livro tão maravilhoso. Para mim, este livro é livro-texto da medicina. A medicina do ponto de vista criacionista. Realmente eu recomendo para você examinar esta palavra da vida, para que você tenha a vida em abundância. Muito obrigado.